Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O céu escurecera muito antes do início da cerimônia, despejando uma pesada camada de nuvens baixas e cinzentas que pareciam pesar sobre Willow Creek como um manto de tristeza silenciosa. A chuva leve caía intermitentemente, suas gotas frias e cortantes roçando os ombros dos convidados reunidos, como fantasmas congelados no tempo. Esta pequena cidade, aparentemente pacífica e familiar, escondia segredos bem guardados por trás de suas casas fechadas, verdades que ninguém queria encarar. Ninguém, exceto Emily Johnson, agora presa em um silêncio mais pesado que a terra que a aguardava. Ao redor do caixão, colocado com solenidade quase cerimonial sobre cavaletes de madeira, rostos com expressões graves. Alguns estavam imbuídos de uma tristeza sincera e profunda, nascida da perda real de uma mulher amada. Outros, ao contrário, mal escondiam uma falsa dor, um véu de decoro que mascarava emoções mais perturbadas, cálculos frios por trás de lágrimas ocasionalmente contidas. No meio deles, Mark Johnson parecia congelado, quase distante. Seu terno escuro, perfeitamente cortado, traía um empresário frio e metódico, muito mais do que o viúvo em luto que muitos esperavam. Seu olhar evasivo tentava evitar o olhar dos outros, especialmente o de Emily. Seu maxilar, tenso e cerrado, revelava uma raiva reprimida, uma frustração que ninguém conseguia ainda compreender. Ao seu lado, Sarah, aquela loira de sorriso perfeito demais, gestos comedidos demais, roçava-lhe o braço delicadamente com uma ternura calculada. Uma cumplicidade silenciosa que alguns convidados notavam sem ousar comentar. Os olhares trocados eram carregados de promessas silenciosas, pactos invisíveis. Emily deveria ter previsto essa traição. Ela que sempre sentirá o vazio no olhar de Mark, a distância crescente que ele tentava mascarar com palavras vazias e gestos ausentes. Mas nunca, nem em seus piores pesadelos, imaginara que aquele homem, seu marido, lhe infligiria um golpe tão fulminante, um abandono tão brutal, quando ela deveria ter partido para sempre. A cerimônia se desenrolou lentamente, cada palavra do ministro flutuando pelo ar frio como um eco abafado, misturando gentileza e gravidade. Memórias de Emily foram cuidadosamente evocadas, sua bondade inabalável, sua força silenciosa, sua devoção inabalável à família e aos entes queridos. As vozes tremiam às vezes carregadas pela sinceridade ou decoro, mas um peso invisível parecia esmagar a congregação. Uma tensão silenciosa que sugeria que nem tudo havia sido dito. Esse peso era o não dito, o segredo que pesava em cada coração. Enquanto o caixão começava sua lenta descida na terra fria, um estranho tremor percorreu Emily, como uma onda vibrante despertando uma energia adormecida. Um calor inesperado floresceu no oco de seu peito, como uma respiração frágil mas tenaz que se recusava a morrer. Suas pálpebras pesadas porém fechadas tremiam imperceptivelmente, varrendo o véu de silêncio e morte que a envolvia. Uma força desconhecida, poderosa e misteriosa, lutava para romper o domínio gélido do sono eterno. Ninguém notou esse tremor, essa pulsação discreta e frágil da vida. Ninguém, exceto Mark. Naquele momento de suspensão, seus olhares se encontraram, ou pelo menos ela pensou ter percebido, e ele desviou o olhar imediatamente, incapaz de encarar aquele olhar vazio, aquela presença invisível mas inegável. O medo se insinuou em sua mente, tão brutal quanto a culpa. Quando a cerimônia finalmente terminou, os convidados saíram lentamente arrastados por uma mistura de emoções confusas, sussurros cautelosos e olhares fugazes. O cemitério retornou ao seu silêncio pesado, quebrado apenas pelo murmúrio constante da chuva. Apenas Emily permaneceu, imóvel, congelada entre dois mundos, presa em um espaço intangível onde a vida e a morte pareciam suspensas em um equilíbrio frágil. E naquele silêncio solene uma promessa ardia profundamente dentro dela, uma promessa de fogo e gelo, de dor e fúria, a promessa de vingança. Pois ela não seria mais a sombra que se acreditava enterrada. Ela retornaria mais forte para exigir justiça, para desmascarar a traição, para reivindicar seu lugar neste mundo que tentará esquecê-la. Os primeiros vislumbres pálidos da aurora lutavam para romper o espesso manto de nuvens cinzentas que ainda cobriam o céu sobre Willow Creek. Nessa luz hesitante e frágil, Emily abriu os olhos lentamente, como se estivesse emergindo de um sono longo e profundo. Uma respiração áspera escapou de sua garganta, acompanhada por um tremor gélido que percorreu todas as partes de seu corpo. Tudo parecia pesado, entorpecido, como se ela ainda carregasse o peso da morte sobre os ombros. Ela estava deitada no chão duro e frio de um quarto escuro e desconhecido, desprovido de luz natural,
onde o ar parecia estagnado, quase irrespirável. Seu rosto estava pálido, marcado pelo cansaço e pela prolongada ausência de vida. Um véu de escuridão cobria seus pensamentos, obscurecendo seus sentidos. Estaria ela realmente morta? Ainda estaria viva? Ou aquele despertar seria apenas um sonho cruel, um pesadelo do qual ela jamais conseguiria escapar? Seu coração batia irregular, mas batia, prova tangível de que ela não estava completamente perdida. O medo se instalou lentamente dentro dela, opaco e confuso, misturado a uma dor profunda e difusa, como uma queimadura invisível. Ela queria gritar, mas nenhum som saía de sua boca seca. Seus dedos tremiam, seus membros pesavam toneladas. No entanto, à medida que a névoa se dissipava, as memórias retornavam em explosões repentinas e violentas. A cerimônia, o caixão afundando na terra, a chuva fria, Mark e aquele olhar evasivo, Sarah com o sorriso hipócrita, a cruel traição que havia arrancado sua vida e seu amor. Um lampejo de pura raiva percorreu sua mente, queimando cada vestígio de fraqueza, queimando a dor e transformando-a em uma força bruta e incontrolável. Como ele poderia? Como ousava se aproveitar da ausência dela, da sua suposta morte, para se entregar aos braços de outra pessoa, para apagar o nome dela da sua vida? O pensamento a fez vibrar com um fogo interior, mais poderoso do que qualquer coisa que ela já sentirá. Lentamente ela forçou o corpo a se endireitar, com a respiração ofegante, a cabeça pesada e os músculos dormentes. No entanto, sentia algo diferente dentro de si, uma nova energia fluindo por ela, como se aquela segunda chance lhe tivesse sido dada com um presente inesperado. Uma força incrível e uma raiva profunda, pronta para fazer qualquer coisa para exigir justiça e verdade. Seus pés encontraram o chão frio, e ela começou a caminhar lentamente, quase silenciosamente, para fora do quarto escuro que a mantinha cativa. Cada passo ecoava no vazio uma promessa silenciosa, um juramento silencioso. Nunca mais ela deixaria que alguém a traísse, nunca mais ela se deixaria quebrar. Nas ruas tranquilas de Willow Creek, o mundo parecia ter girado sem ela. Os olhares furtivos dos transeuntes, os sussurros nos cafés, tudo gritava que a vida de Emily Johnson era agora coisa do passado. Mas lá estava ela real, mais viva do que nunca, pronta para retomar o que era seu por direito. E no entanto Mark e Sarah, presos em seu mundo de mentiras e ilusões, ainda não sabiam que seu universo bem ordenado logo seria virado de cabeça para baixo, varrido pela força implacável de uma mulher renascida. O silêncio da noite envolveu a casa vazia de Emily. Lá dentro, uma figura se movia com uma determinação renovada. Não mais a mulher gentil e discreta que todos conheciam, mas uma força de vontade, alimentada pela traição e pela dor. Emily olhou para seu reflexo no espelho rachado da sala de estar. Seus olhos, antes suaves, agora brilhavam com um brilho gélido quase sobrenatural. Sua pele pálida parecia vibrar com uma nova energia, e seus lábios estavam contorcidos em um sorriso frio. Ela pegou um caderno amarelado deixado ali há muito tempo, no qual havia registrado seus sonhos, suas esperanças, suas fraquezas. Agora, esse caderno se tornaria o diário de seu renascimento e o plano meticuloso de sua vingança. O primeiro nome em sua lista era óbvio, Mark Johnson. Seu marido, aquele que traiu o casamento deles e se aproveitou do desaparecimento dela para fugir para os braços de outra. Sarah, a mulher aparentemente perfeita, a outra mulher, aquela que sorria secretamente pelas costas. Emily se lembrava de cada detalhe, os olhares trocados, as mensagens escondidas, as ligações noturnas. De tudo. Ela sabia que para recuperar o que era seu, teria que jogar de acordo com as regras deles, mas com uma inteligência fria e uma paciência diabólica. Ela começou pesquisando, investigando os arquivos de Mark, suas finanças, seus contatos, suas fraquezas. Ela conhecia empresários, sabia como eles operavam, ego, orgulho, a necessidade de controle. Então ela imaginou seus primeiros movimentos, semear dúvidas, manipular as aparências, infiltrar-se no círculo íntimo dele. O poder não estava na força bruta, mas na sutileza, na arte de remover as máscaras uma a uma. Mas além da vingança, uma questão mais profunda ardia dentro dela. Será que algum dia ela encontraria paz novamente? Ou seu renascimento não passaria de uma longa jornada de dor e solidão? Por enquanto não importava. O que importava era fazer aqueles que acreditavam que Emily Johnson poderia ser esquecida apagarem. A luz fraca de uma tela de computador iluminava a sala enquanto Emily navegava atarefada pelo mundo obscuro de arquivos, contas e segredos ocultos. Cada clique a aproximava de seu alvo, cada informação roubada se tornando uma arma em seu arsenal silencioso. Ela havia aprendido a usar tecnologia, espionagem furtiva e manipulação de mídias sociais.
O poder da internet era um novo playground, um campo de batalha onde ela podia atacar sem ser vista. Seu primeiro alvo, a reputação de Mark. Emily sabia que por trás de sua imagem impecável de empresário respeitado, ele escondia falhas. Ela investigou suas transações financeiras, descobrindo investimentos questionáveis e negócios obscuros que, se revelados, poderiam arruinar sua carreira. Ela então criou um perfil falso, uma identidade digital cuidadosamente elaborada, e começou a espalhar boatos em fóruns, infiltrando-se em círculos empresariais locais e dando pistas que chamavam a atenção para os negócios de Mark. Ao mesmo tempo, ela enviou anonimamente documentos comprometedores a certos jornalistas, acendendo as chamas de um escândalo latente. Sarah, por sua vez, não foi esquecida. Emily sutilmente inseria mensagens intrigantes em seu círculo, lançando dúvidas sobre a sinceridade de seu relacionamento com Mark. Fotos editadas, conversas falsas, olhares capturados no momento errado. Ao mesmo tempo, Emily reconstruía sua própria rede. Aliados leais, velhos amigos com quem mantinha contato, pessoas dispostas a acreditar em sua causa. Ela se tornava uma força invisível, um vento tempestuoso pronto para varrer máscaras e mentiras. Mas a vingança tinha um preço. A cada noite, o peso da solidão aumentava, cada sorriso escondia uma dor secreta. No entanto, Emily sabia que aquela luta era dela, que precisava levá-la até o fim. Mark, por sua vez, começava a sentir a pressão. Os boatos, os olhares de soslaio, os sussurros nas reuniões. Ele ainda não sabia para onde o vento soprava contra ele, mas sentia que seu frágil império começava a fraquejar. Emily sorriu, sabendo que o verdadeiro jogo estava apenas começando. Mark Johnson não conseguia dormir. Noites sem dormir se sucediam, assombrado por olhares acusadores, mensagens anônimas e uma sombra crescente que parecia persegui-lo a todo momento. Seu império, construído com base em cálculos frios e ambição sem limites, vacilava sob o peso de uma ameaça invisível. Em seu escritório, com suas grandes janelas salientes com vista para a cidade, Mark folheava nervosamente as páginas de um relatório. Cada linha parecia repreendê-lo por seus erros, seus segredos revelados por mãos que ele não conseguia identificar. Quem está por trás de tudo isso? Ele perguntou com raiva, jogando o arquivo no chão. Sarah, que tinha acabado de entrar, colocou uma mão reconfortante em seu ombro, mas seus olhos revelavam preocupação genuína. Precisamos manter o controle, Mark. Responda com cuidado. Se entrar em pânico, você perde tudo. Mark a encarou, depois desviou o olhar. Sabia que ela estava certa, mas a raiva borbulhava dentro dele, misturada a um novo medo. O medo de perder o que havia construído e, acima de tudo, o medo de ser descoberto. Emily, por sua vez, observava a comoção com fria satisfação. As peças do seu plano se encaixavam perfeitamente. Cada boato, cada documento vazado, cada semente de dúvida, fazia o homem que a traíra vacilar. Mas ela não queria apenas vê-lo cair. Queria que ele sentisse medo, vergonha, vazio. Queria que ele entendesse a profundidade de sua traição. Então ela passou para o próximo passo. Reuniões secretas com os antigos parceiros de Mark, revelações discretas aos seus associados. Ligações anônimas para iniciar investigações internas. O círculo se fechou ao redor dele, sufocando lentamente toda a resistência. No entanto, em meio a essa tempestade, Emily sentiu um peso que não havia previsto. A solidão invadiu seus pensamentos, às vezes a fazendo oscilar entre a vingança e a necessidade de redenção. Uma noite, enquanto contemplava a cidade iluminada, ela murmurou: "Até onde você está disposta a ir, Emily? Até onde você consegue resistir sem se perder?" Mas a resposta já estava gravada em seu coração. Ela iria até o fim, até que a justiça fosse feita. O vento soprava forte naquela noite, fazendo as janelas da grande casa de Mark Johnson tremerem, agora tomada por uma atmosfera fria e tensa. O empresário, nervoso e cansado, olhava fixamente para o celular, onde uma nova mensagem anônima acabará de aparecer. Uma foto comprometedora tirada em seu escritório, acompanhada de palavras ásperas. Seus segredos não permanecerão mais escondidos. Com o coração disparado, Mark sabia que o jogo havia mudado. Desta vez, não se tratava mais de um simples ataque subterrâneo, mas de um desafio direto. Ele chamou Sarah com a voz rouca. "Temos que encontrá-la, Emily. Desta vez quero falar com ela cara a cara." Sarah assentiu, sabendo que a situação estava saindo do controle. Emily, por sua vez, vinha se preparando meticulosamente para aquele momento. Sabia que o confronto inevitável seria o ponto de ruptura, o momento em que tudo mudaria. Quando se encontraram em uma velha casa abandonada nos arredores da cidade, com os rostos tensos, a princípio não disseram nada.
Apenas olhares carregados de reprovação e ressentimento. Emily, com a voz fria e determinada, foi a primeira a quebrar o silêncio. Você achou que poderia me apagar, me substituir, esquecer tudo que construímos. Você estava errado, Mark. Ele tentou se defender, mas suas palavras soaram vazias diante da força de seu antigo amor, agora seu adversário. Por quê? Perguntou ele, com a voz embargada. Por que tudo isso? Poderíamos ter. Você escolheu Sarah, traição, mentiras. Eu escolhi voltar, lutar. As emoções eram mistas, raiva, dor, arrependimento. Mas Emily não queria mais perdão, apenas justiça. Esse encontro cara a cara marcou o início de uma nova fase, uma fase em que o passado não pôde mais ser enterrado, onde as verdades vieram à tona. Os dias que se seguiram ao confronto foram como um terremoto, abalando a vida bem organizada de Mark Johnson. Sua comitiva, antes leal e silenciosa, começou a murmurar, a duvidar, a se distanciar. O medo de ser arrastado para um escândalo flagrante estava minando os alicerces de seu império. Sarah, até então sua aliada mais próxima, viu-se presa em uma tempestade emocional que não conseguia mais controlar. A imagem que ela havia criado do casal perfeito estava se desintegrando sob o peso das revelações de Emily. Certa noite, no luxuoso apartamento que dividia com Mark, Sarah olhou para seu reflexo no espelho, com os olhos marejados de lágrimas. Ela se perguntou como pôde se perder tanto naquele jogo de poder e mentiras. Será que ela era realmente a mulher forte que dizia ser? Ou simplesmente uma peça intercambiável em um jogo que ela não controlava? Isolado, Mark sentia seu mundo ruir. Sócios estavam se retirando, contratos estavam sendo questionados e a imprensa estava prestes a expor uma história que o destruiria. Mas em meio a essa tempestade, Emily seguiu em frente com determinação implacável. Ela não era mais apenas uma vítima, estava se tornando uma força que exigia justiça e reparação. No entanto, nos silêncios e noites sem dormir, uma pergunta pairava no ar. A que preço essa vingança seria paga? O tumulto dos últimos dias dera lugar a uma calma sinistra. Mark Johnson, antes poderoso e invencível, era agora um homem destruído, assombrado por seus erros e pelas consequências de suas escolhas. Seu império estava desmoronando, varrido pela tempestade que Emily havia desencadeado. Mas Emily havia mudado. Sua busca por vingança dera lugar a uma nova força, a um renascimento. Ela havia recuperado o controle de sua vida, sua dignidade e seu poder, não por meio da destruição, mas pela revelação da verdade. Em uma coletiva de imprensa onde a imprensa local e nacional se reuniu, Emily falou com um olhar claro e a voz calma. Voltei não para destruir, mas para reconstruir, para exigir justiça para que ninguém fosse esquecido ou traído. O que vivi me destruiu, mas também me fortaleceu. Sua mensagem repercutiu muito além de Willow Creek. Ele se tornou um símbolo de esperança para aqueles que haviam sido traídos, esquecidos ou rejeitados. Mark desapareceu dos holofotes, confrontado com seus erros e os julgamentos da sociedade. Sarah, por sua vez, embarcou em um caminho de redenção, buscando compreender suas próprias fraquezas. Emily, agora livre, olhava para o horizonte com uma serenidade renovada. A vida lhe oferecia uma segunda chance, e desta vez, ela estava pronta para aproveitá-la ao máximo. Alguns meses se passaram desde que a tempestade amainou em Willow Creek. A pequena cidade parecia ter recuperado a calma, mas as vidas de seus moradores estavam marcadas para sempre. Emily Johnson deixará a casa onde tanta dor ressoara. Mudará-se para um apartamento iluminado no centro da cidade, onde cada objeto testemunhava seu renascimento. Retomara seu trabalho em uma associação que ajudava mulheres que haviam sofrido traição e abuso, transformando sua dor em força para apoiar outras. Seu rosto, antes marcado pelo sofrimento, agora irradiava uma serenidade renovada. Mark Johnson, entretanto, desaparecera do radar da mídia. Sua queda fora brutal. Demissões, processos judiciais e uma reputação destruída. Isolado, ele começara terapia para entender seus erros e tentar, em silêncio, se reconstruir. Seu orgulho ferido agora se tingia de uma nova humildade. Sarah finalmente escolheu um caminho difícil mas honesto. Ela deixou Mark, rompeu os laços tóxicos que os prendiam e embarcou em uma jornada pessoal de reconciliação consigo mesma. Reconectou-se com a família e começou a trabalhar na área humanitária, buscando reparar, à sua maneira, os danos causados. Willow Creek jamais esqueceria essa história de traição, renascimento e justiça. Mas, acima de tudo, lembrou Emily Johnson, a mulher que se recusou a morrer esquecida e, contra todas as probabilidades, escolheu viver, lutar e amar novamente.